Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao canal da Igreja Casa Restaurada. Você pode assistir as nossas mensagens aqui, através do canal do YouTube, você pode entrar também no site da igreja, www.casarestaurada.org, ou baixar o aplicativo da Igreja Casa Restaurada para você colocar no seu celular e nos acompanhar. Que essa mensagem que eu vou ministrar agora, ela possa abençoar a tua vida e você saia hoje edificado no nome de Jesus. O tema da mensagem que eu vou ministrar hoje é: quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Eu me lembro que quando eu era jovem, criança, eu estudava num colégio católico. E aquele colégio ele tinha uma capela, né? Então todos os dias, na hora do recreio, tomava meu lanche, eu dava uma passada ali na capela. Eu gostava de passar por ali, era um local sossegado, tinha lá na frente do altar, tinha um local, se eu não me engano, chamava sacrário, eu acho que era isso. Tinha uma caixa com uma luzinha acesa e me ensinaram que quando aquela luzinha estava acesa, então é porque tinha uma hóstia consagrada e Jesus estava lá. Então eu passava dentro daquela capela, olhava e a luzinha estava acesa e eu pensava, Jesus está ali naquele lugar. Às vezes eu parava, fazia uma oração e ia embora, voltava para a minha aula. Mas ao longo do tempo fui crescendo e fui aprendendo sobre a palavra do Senhor e aprendendo sobre o relacionamento com Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele da história, o homem da história que mudou o calendário antes de Cristo, depois de Cristo. Jesus foi apenas o que morreu na cruz do Calvário? Ou ele é muito mais do que isso? Queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no verso 1. Me acompanhe. O texto diz assim: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, em Gênesis 1, o que diz? Que Deus criou os céus e a terra, não é verdade? Então, Deus é o Deus criador de todas as coisas. Agora, quando nós vamos ao livro de João, no capítulo 1, e esse é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, pela revelação que ele traz. João, capítulo 1, no verso 1, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Lembra que lá em Gênesis diz que Deus criou todas as coisas? Aí agora no livro de João fala que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Por que no livro de João aparece esse termo verbo? O que é um verbo? No original, o logos, né? A palavra. Toda frase sem verbo perde sentido, não é verdade? Então, eu comprei um carro. Se tirar o verbo, fica só eu e carro. Então, o verbo, ele dá a ação daquela frase, ou seja, é o sentido da vida da frase. Quando a Bíblia diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e se Deus criou todas as coisas, então esse verbo, ele é a palavra criadora de Deus. Amém? Continua, verso 2. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, esse verbo, que é a palavra criadora de Deus, fez todas as coisas e nada do que foi feito sem o verbo se fez. E continua, nele estava a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne. Olha só que texto fantástico. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o Deus Criador, que fez todas as coisas lá no Gênesis, esse que a Bíblia diz no livro de João, que foi o Verbo da vida, foi o Verbo que se encarnou, veio aqui no meio de nós. O Deus Criador, ele tomou forma humana e veio no meio de nós. E a Bíblia diz
quando fala habitou entre nós, o termo é tabernaculou, porque tabernáculo significa Deus no meio, não é? Se lembrarmos lá no Antigo Testamento, tinha o tabernáculo, onde Deus ali se manifestava aos sacerdotes, né? O sacerdote ia, oferecia suas ofertas, o incenso e etc. Deus falava ali com Moisés dentro do tabernáculo, e as tribos de Israel ficavam acampadas à volta do tabernáculo, Deus no meio. Isso é tabernáculo. E quando o texto diz o verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós, ou seja, o próprio Deus criador, ele veio em terra em forma humana, na pessoa de Jesus Cristo, para habitar conosco. Quem é esse Jesus? Esse Jesus, no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 8, diz assim, e ele mesmo falando dele: eu sou o Alfa e o Ômega. Sabe o que é Alfa e Ômega? As letras do alfabeto grego, né? É a primeira e a última. Eu sou o primeiro e último, ou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus Cristo, aqui falando com o apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele se identifica como o princípio e o fim, o que era, que é e que há de vir, ou seja, o eterno. Por isso que também a expressão a respeito de Deus é o eterno. E Jesus, aqui no livro de Apocalipse, ele está se identificando como o eterno, o que era, que é e que sempre será, o que há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Tudo começa com Jesus e tudo se encerra em Jesus. Jesus é muito mais do que aquela figura que nós vemos numa fotografia ou um personagem da história que mudou o calendário entre Antigo e Novo Testamento, antes de Cristo, depois de Cristo. É o Senhor, o Criador de todas as coisas, que veio aqui por amor à humanidade, para pagar um alto preço na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos conhecer ao Senhor e ter os pecados perdoados e ter a aliança renovada, ou sermos realiançados com o Senhor por meio de Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega. No livro de Lucas, no capítulo 1, no verso 37, fala que não há nada impossível para Deus. Veja, Lucas 1, 37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Não há coisa alguma que Deus não possa fazer, tudo Ele pode, porque Ele é o Criador. Jesus Cristo, o Verbo Criador, que veio em carne, e que é o Alfa e que é o Ômega, Ele tem poder para fazer todas as coisas. Ele tem poder para fazer todas as coisas no mundo, tem poder para fazer todas as coisas na minha vida e na sua, tem poder para fazer todas as coisas dentro da sua família, no seu emprego, na sua cidade, no seu bairro, aonde você estiver, em qualquer lugar. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Acima dele não tem ninguém, e abaixo dele estão todas as criaturas que ele criou. Ele é o Senhor e a ele não há nada impossível. Amém? Mas quando a gente abre no livro de Números, vamos até lá, Números 23, 19, nós descobrimos que existem coisas que são impossíveis para Deus. Ué, mas que contradição é essa? Porque se para Deus não há nada impossível, como é que tem coisa impossível para Ele? Então veja o que diz em Números 23, 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não cumpriria? Para Deus é impossível mentir. Deus não mente. Deus não é filho de homem para que minta. Ele também não se arrepende. Tudo aquilo que ele disse é certo que fará. Em Hebreus capítulo 6, verso 18, você pode abrir aí. Se você está me acompanhando com a Bíblia, abre lá rapidinho, Hebreus 6, 18, e diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Qual é a esperança proposta? De salvação e vida eterna, não é? Então esse Deus que não mente, que é imutável, que a Ele é impossível falar e não cumprir,
Esse Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo é possível para Deus, ou não há nada que seja impossível para Ele, porém é impossível Deus mentir, é impossível que Deus fale e não cumpra a sua palavra, porque o Senhor, Ele zela pela sua palavra. Então quando Deus diz que Ele te ama, Ele te ama. Quando diz que Ele te restaura, Ele restaura. Quando diz que Ele te perdoa, Ele te perdoa. Quando Ele diz que faz nova todas as coisas, Ele faz nova todas as coisas. Quando diz que você tem salvação e vida eterna, então em Cristo você tem salvação e vida eterna. Quando o Senhor diz que Ele te liberta de toda obra do mal, Ele te liberta de toda obra do mal. O Senhor, Ele não mente e tudo aquilo que Ele diz, Ele cumpre. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Nosso Deus é tremendo, esse é o Senhor Jesus. Agora, no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 13, tem um texto bíblico que fala a respeito de tentação. E às vezes algumas pessoas dizem assim, eu estou passando uma luta, estou passando uma prova, Deus tem permitido, então confundem lutas com provações e tentações. Veja que Deus, Ele não tenta ninguém. Olha o que diz o texto, Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, Deus não provoca ninguém, Deus não tenta ninguém. Amém? Podemos passar por lutas e Deus até permite que lutas aconteçam para o nosso crescimento, para que tenhamos experiências com Ele, para que possamos sair de um caminho mau e voltar ao Senhor. Então, coisas são permitidas dentro do contexto da vontade de Deus. Agora, Deus não é provocador, Deus não tenta ninguém. Satanás é tentador? Deus não. Deus nunca tenta ninguém. Portanto, se alguém está caindo em pecado, a culpa nunca é de Deus. A culpa é de quem decidiu desobedecer, quem decidiu se afastar, quem decidiu ceder ao pecado, quem permitiu com que a iniquidade fosse gerada e produzisse o fruto do pecado no coração. Mas isso não provém de Deus. O que provém de Deus é santidade. O que provém de Deus é uma vida reta. Amém? Deus, Ele não tenta ninguém. O nosso Deus, Ele não mente. É impossível que Ele minta. É impossível que Deus tente alguma pessoa. Então não há nada impossível para Deus, mas existem esses impossíveis. A mentira não é de Deus, a tentação não vem da parte de Deus. Agora no livro de 2 Timóteo, no capítulo 13, diz um texto, esse texto ele fala de algo tremendo. Olha só o que diz 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Deus, Ele é fiel, Jesus Cristo é fiel. E se você for infiel, Ele não vai te abandonar. Se você for infiel, Ele continua fiel. A fidelidade faz parte do caráter de Deus. E muitas vezes o indivíduo, ele por infidelidade ao Senhor, ele se desvia, ele prevarica no seu caminho, ele afasta, comete pecados, ou tem uma vida dúbia, mas o Senhor diz, ainda que você seja infiel, eu continuo sendo fiel, ou seja, Ele continua com o mesmo propósito sobre a sua vida. Lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes? E porque Pedro negou Jesus 3 vezes, o Senhor Jesus deixou de chamar Pedro para ser cabeça da igreja em Jerusalém? Não, de maneira nenhuma, porque o propósito de Deus nunca muda. O propósito de Deus era aquele, que Pedro fosse um líder da igreja em Jerusalém. Então Jesus vai e conversa com Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Ele fala, sim, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas, porque eu sou fiel ao propósito, eu sou fiel ao chamado, eu sou fiel àquilo que eu tenho preparado para a tua vida, Pedro. Então, ainda que você tenha me negado, tenha sido infiel, eu continuo fiel com você. Deus, Ele não é aquele Deus vingativo que quando nós erramos com Ele, aí Ele olha lá de cima e fala, agora você vai pagar. Deus castiga, não nesse sentido.
o que acontece de ruim com o homem é fruto do seu pecado, é consequência de erros, mas Deus é fiel. A Bíblia diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O que significa isso? Fiel que te chama. Quem te chamou para andar com ele? Jesus. Então ele é fiel, fiel que te chama, o qual também fará. Fará o quê? Vai restaurar a sua vida, vai libertar, vai mudar o seu caráter, ele vai mudar o seu jeito de falar, o jeito de pensar, vai colocar amor no seu coração, vai mudar a sua história, o qual também fará. O que ele fará? Fará com que você seja a semelhança dele. Aleluia! Glórias a Deus! No livro de Colossenses, no capítulo 1, do verso 15 ao 18, diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível. Quem é? É Jesus, né? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Eu vou ler de novo. Porque nele foram criadas todas as coisas. Então, como que tudo foi criado? A partir de Jesus. Amém? Aí continua. Nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Ou seja, o que é visível? Eu e você. Tudo que estamos vendo. O que é invisível? Anjos, demônios, seres espirituais, não é? Os demônios, Deus criou demônio? Não, Deus criou anjos, esses anjos caíram, não é? Então tornaram-se pecadores, mas a princípio eram todos anjos. Mas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, ou sejam reinos, tudo está sendo criado por Cristo. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, ou seja, ele é o primeiro, o primogênito, é o alfa, lembra disso? E todas as coisas subsistem por ele. O que é subsistir? Elas existem por meio dele, subsistem por ele. Se tirar Jesus, as coisas deixam de existir, porque ele é a luz do mundo, ele é a que faz com que tudo exista, ele é o que sustenta tudo nas suas mãos. Glórias a Deus. Tem um texto bíblico, que eu não tomei nota aqui, mas a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor, Ele olha para a terra, e a terra está embaixo dos seus pés, e Ele olha para ver a terra embaixo dos seus pés. Você imagina o tamanho do Senhor, que Ele olha para ver a terra debaixo dos seus pés, mas a Bíblia também diz que Ele deixou o Espírito Santo Consolador, que habita dentro do nosso coração. Esse Deus que olha para a terra debaixo dos seus pés, Ele habita dentro do seu coração. É o Deus conosco, Emmanuel, aquele que está no meio de nós. Aleluia! Esse é o Jesus que a Bíblia ensina, é o Jesus que nós cremos e vivemos. No livro de João, no capítulo 14, no verso 2 e 3, diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Quem é esse Jesus? Esse Jesus é aquele que está preparando para nós um local para que nós possamos viver com Ele. Agora, olha só o detalhe do texto. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. O que Jesus está falando? Eu volto, vou vir outra vez. Esse Jesus, Ele prometeu que voltaria. Vou vir outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ou seja, Ele volta e nos leva com Ele, para que aonde eu estiver estejais vós também. Aleluia! Esse Jesus, o verbo da vida, o criador de todas as coisas, o Deus que para Ele não há nada impossível, aquele que nunca mente, aquele que sempre é fiel. Ele disse: estou preparando para você um lugar e eu vou voltar para te levar comigo, para você morar juntamente comigo.
Glórias a Deus por isso. Agora, o último texto que eu quero ler está no livro de Atos, no capítulo 1, a partir do verso 5. Olha só o que diz o texto. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, Jesus ele já tinha morrido, tinha ressuscitado, já estava 40 dias andando ali no meio dos discípulos e aparecendo, não é? E conversando com os discípulos. Então, quando ele está no Monte das Oliveiras e no último dia se despedindo dos seus discípulos, então ele diz assim: vocês vão receber poder. João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. O que é isso? Batismo significa mergulho, submersão. Vocês foram submergidos em água. Era batismo do arrependimento que João Batista fazia. Aí Jesus disse: vós sereis batizados com o Espírito Santo, ou seja, vocês vão ser mergulhados, submergidos no Espírito Santo. Até aqui, eles não sabiam o que era isso, do que se tratava, porque o Espírito Santo de Deus ainda não tinha sido derramado sobre eles dessa forma. Mas aí continua o texto. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Sempre houve uma expectativa de que Jesus fosse rei dos judeus e restaurasse Israel, no sentido de tirar Israel da opressão romana. Então eles fazem essa pergunta, né? É esse o tempo que o Senhor vai restaurar todas as coisas? Então disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, ou seja, o tempo das coisas pertence a Deus, né? Aí continua, verso 8: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste subir. Então aqui agora o anjo falando, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer, e ele estava aqui no Monte das Oliveiras. Então olha só que tremendo esse texto, e foi ali a última palavra pessoal que Jesus deu aos seus discípulos. Jesus falou assim: presta atenção, vocês foram batizados nas águas, foram submergidos, mergulhados em água no batismo de João, mas agora vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, ou seja, nesta cidade, nesta circunvizinhança, neste estado, neste país e até fora do país. Eu vou liberar poder sobre a vida de vocês, para que vocês possam fazer toda a obra que eu faço. Então, quando vamos ao capítulo 2 do livro de Atos, nós vemos que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre os discípulos, e ali eles foram batizados no Espírito Santo, ou seja, mergulhados na unção de poder. Dons foram liberados sobre a vida deles. Então a igreja começou a se propagar, Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem, e daí para frente começa o livro de Atos e todos os acontecimentos dos Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos, nós podemos dizer que ele não terminou até hoje, porque o Senhor continua enchendo os seus filhos com o Espírito Santo, a obra de Deus continua sendo feita, continua sendo pregada. Então esse Jesus, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele é o verbo da vida, é a luz do mundo. Esse mesmo Jesus que nunca mente, que é fiel até o fim, esse mesmo Jesus, ele dá do poder e da autoridade dele, através do Espírito Santo, para que eu e você possamos fazer a obra de Deus.
para que possamos ensinar, para que possamos resgatar vidas, para que possamos libertar pessoas das mãos de Satanás, para que o Evangelho seja pregado, para que o local onde nós moramos seja transformado pela implantação do reino de Deus e a destruição do reino do inimigo. Esse é o nosso Jesus. E esse Jesus, ele disse: vou voltar. Ele está preparando um lugar. E um dia nós estaremos todos juntos com ele. Enquanto isso não acontece, temos que permanecer fiéis ao Senhor. Temos que ter a vida alinhada à vontade de Deus e buscar e pedir: Senhor, me enche com o teu Espírito Santo, derrama sobre a minha vida da unção e graça do Senhor, porque eu quero ser usado por Ti para fazer diferença nesse mundo, para que pessoas conheçam que existe um Deus verdadeiro, um Deus poderoso. Por isso, busque a face do Senhor e fale: Senhor, me enche de Ti, derrama o Teu amor sobre a minha vida, derrama dos dons do Espírito Santo sobre a minha vida, que eu possa propagar o Teu nome, que eu possa propagar a Tua palavra, que eu possa ser usado nas manifestações dos dons do Espírito Santo, de acordo com o que o Senhor quiser para a minha vida, e eu seja um instrumento de bênção nas Tuas mãos. Que você possa ser abençoado com essa palavra. Esse é o nosso Jesus, o Jesus que nós cremos, o Jesus da Bíblia. Ele não está preso dentro de uma igreja ou dentro de um objeto. Ele não está preso em lugar nenhum. Ele é o Criador de todas as coisas. E se eu e você estamos vivos, é porque subsistimos por meio dele. Estamos nas mãos dele. E eu quero agradecer a Deus por isso, pela oportunidade de conhecer ao Senhor e pregar a palavra, e que uma unção poderosa de graça venha sobre a tua vida, para que você possa falar de Jesus às pessoas. Unção de intrepidez, unção de evangelista, unção para orar por enfermos, unção para crer que Deus continua operando sinais e maravilhas. Que venha um tempo de avivamento sobre a tua vida, um tempo de avivamento sobre a tua casa, que os teus parentes se convertam, que a tua vida seja totalmente transformada, que você implante o reino de Deus aonde quer que você for, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai amado, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelo ensinamento, te agradeço porque tu és o Deus de amor, que um dia nos chamou para andar contigo. Tu és o Deus Todo-Poderoso que nos escolheu, que nos deu a oportunidade de estarmos ao teu lado. Colocou sobre nós o Espírito Santo de Deus e nos deu dons para que possamos fazer a tua obra. Te agradeço por isso, Senhor. Te agradeço pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Te agradeço, Senhor, pela tua fidelidade. Te agradeço porque o Senhor colocou no mar do esquecimento os nossos pecados. Te agradeço porque o Senhor faz nova todas as coisas. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos chama de família, nos chama de filhos. O Senhor diz que é o primogênito de muitos irmãos e também nos chama de irmãos. Te agradecemos, Senhor Deus. Pedimos perdão porque às vezes nos portamos como pródigos, mas nós queremos ser, Pai, aqueles filhos amados que estão sempre ao teu lado, te alegrando e esperando o grande dia de estar na tua presença. Que cada um que está ouvindo essa mensagem seja tocado pelo poder do teu Espírito Santo e que possam ser luzeiros, luz do mundo, sal da terra, possam fazer a diferença onde estiverem, levando a graça do Senhor, o amor de Cristo e a palavra de Deus a todos aqueles que puderem ouvir. Que Deus te abençoe e que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.